Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver vendo a aula. Hoje nossa aula será sobre algumas doenças causadas por protozoários. Então, a primeira é a leishmaniose, que é uma doença infecciosa causada por um protozoário parasita do gênero Leishmania e é transmitido pela picada de insetos da subfamília dos flebotomídeos. Existem três tipos principais: a leishmaniose cutânea, que é na pele, a leishmaniose mucocutânea, que é na mucosa, e leishmaniose visceral, são nos órgãos. O sintoma mais evidente da forma cutânea são úlceras na pele, ou seja, feridas, né? Na forma mucocutânea, as úlceras afetam não só a pele, como também a boca e nariz. O sintoma inicial, na forma visceral, são úlceras na pele, e que mais tarde acresce febre, diminuição do número dos glóbulos vermelhos e aumento do volume do baço e do fígado. Os agentes etiológicos, a leishmaniose tegumentar americana, as principais espécies envolvidas na transmissão no Brasil são a leishmaniose viania brasiliensis, a leishmania amazonensis e leishmania viania guianensis. A leishmaniose visceral no Brasil é causada por um protozoário da família Trypanomastidae, do gênero Leishmania, espécie Leishmania chagassi. Apresenta duas formas: a mastígota, que é intracelular em vertebrados, e promastígota, que fica no tubo digestivo dos vetores invertebrados. Do barbeiro, né? Do mosquito, aliás, do mosquito palha. Barbeiro é da doença de Chagas. Então, aqui a gente tem o mosquito transmissor, né? Pode afetar cães também, a leishmaniose cutânea e a tegumentar, que é cutâneo também, né? Aqui só está mostrando a forma flagelada, né? Onde o tripanossomo tem o flagelo, e aqui a forma não flagelada. O ciclo de vida do parasita é heteroxênico, necessitando de dois hospedeiros, um inseto e outro vertebrado. Então, as pessoas são infectadas ao serem picadas por um mosquito fêmea infectada. O mosquito palha injeta uma forma imatura do protozoário, que é chamada de promastígotas, que podem causar infecção. Os promastígotas são fagocitados por células imunológicas do nosso corpo, né, chamadas de macrófagos. São um tipo de leucócito. Nessas células, os promastígotas se desenvolvem em outra forma, chamada de amastígotas. Os amastígotas se multiplicam no interior dos macrófagos em diversos tecidos. Quando o mosquito palha pica uma pessoa infectada, ele se infecta ao ingerir o sangue contendo macrófagos infectados. Na porção mediana do intestino do mosquito, no intestino médio, os amastígotas se desenvolvem em promastígotas. E no intestino médio do mosquito, os promastígotas se multiplicam, se desenvolvem e migram para as partes bucais do mosquito. Eles são injetados quando a mosca ou o mosquito, né, pica outra pessoa, completando o seu ciclo. Próxima doença, a doença de Chagas, é causada pelo Trypanosoma cruzi, o agente etiológico, né, Trypanosoma cruzi, e o vetor é o barbeiro, ele é um triatomídeo. Então, o hospedeiro intermediário é o barbeiro. O hospedeiro intermediário é sempre aquele no qual o tripanossomo tem a sua forma de reprodução assexuada. E o hospedeiro definitivo, no caso o homem ou outro mamífero, como o morcego,
gambá, o hospedeiro no qual ocorre a reprodução sexuada. A distribuição geográfica, registrada em quase todo o continente americano. No Brasil é encontrado principalmente nas regiões do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Sergipe e Distrito Federal. Eles se multiplicaram bastante também devido ao desmatamento. Então, é uma doença transmissível causada por um parasita e transmitida principalmente através do inseto barbeiro. O agente causador é o protozoário, denominado Trypanosoma cruzi. No homem e nos animais, vive no sangue periférico e nas fibras musculares, especialmente as cardíacas e digestivas. Os barbeiros abrigam-se em locais muito próximos à fonte de alimento e podem ser encontrados na mata, escondidos em ninhos de pássaros, toca de animais, casca de tronco de árvore, montes de lenha embaixo de pedras. Nas casas, escondem-se nas frestas ou em algum lugar, tipo colchão, onde eles acham um lugarzinho, eles se abrigam. A morfologia do Trypanosoma. Então, durante seu ciclo de vida, o Trypanosoma cruzi pode apresentar 3 formas morfológicas: as amastígotas, epimastígotas e tripomastígota. A mastígota apresenta forma arredondada. O núcleo e o cinetoplasto não são observados com microscópio óptico. Não possui flagelos e estão presentes na fase intracelular durante a fase crônica da doença. A forma epimastígota apresenta tamanho variável, com formato alongado e núcleo semicentral. Representa a forma encontrada no tubo digestivo do barbeiro e o vetor da doença. Então, o vetor é aquele que carrega o protozoário, né? No caso aqui, o barbeiro. E a forma tripomastígota apresenta formato alongado e fusiforme, em forma de C ou S. É a forma presente na fase extracelular, que circula no sangue na fase aguda da doença. É uma forma infectante para os vertebrados. Então, aqui a gente tem uma microfotografia do Trypanosoma cruzi em sua forma tripomastígota no sangue. Né? Fica circulando ali no sangue. A transmissão se dá pelas fezes do barbeiro. Então, ele deposita sobre a pele da pessoa enquanto suga o sangue. Geralmente, a picada provoca coceira e o ato de coçar facilita a penetração do tripanossoma pelo local da picada. O Trypanosoma cruzi, contido nas fezes do barbeiro, pode penetrar no organismo humano, também pela mucosa dos olhos, nariz e boca, ou através de feridas ou cortes recentes existentes na pele. Os sintomas na fase aguda: febre, mal-estar, falta de apetite, edemas localizados na pálpebra ou em outras partes do corpo, aumento do baço e do fígado e distúrbios cardíacos. Em crianças, o quadro pode se agravar e levar à morte, se não for diagnosticado a tempo. Na fase crônica, nessa fase, muitos pacientes podem passar um longo período ou mesmo toda a sua vida sem apresentar nenhuma manifestação da doença, embora sejam portadores do Trypanosoma cruzi. O ciclo de vida do barbeiro, do Trypanosoma cruzi, aliás, o ciclo de vida inicia quando o barbeiro, ao se alimentar do hospedeiro vertebrado, elimina suas fezes e urina, onde podem estar presentes as formas tripomastígota. Os parasitas tripomastígotas penetram na pele e infectam as células do hospedeiro, onde transformam-se para a forma amastígota. Quando as células estão repletas de parasitos,
Eles novamente mudam para a forma tripomastígotas. Por estarem com grande quantidade de parasitos, as células se rompem e os protozoários atingem a corrente sanguínea, atingindo outros órgãos. Então, são levados pelo sangue, né? Nessa fase, se o hospedeiro vertebrado for picado pelo barbeiro, os protozoários serão transmitidos ao inseto, né, já que eles estão no sangue. No intestino do barbeiro, mudam a sua forma para epimastígotas, onde multiplicam-se e tornam-se novamente tripomastígotas, as formas infectantes aos vertebrados. A prevenção baseia-se principalmente em medidas de controle ao barbeiro, impedindo a sua proliferação nas moradias e em seus arredores. Então, devemos melhorar a habitação através de reboco e tamponamento de rachaduras e frestas, usar telas em portas e janelas, impedir a permanência de animais como cão, gato, macaco e outros no interior da casa, evitar montes de lenha, telhas ou outros entulhos no interior e arredores da casa. A malária, a terceira doença, é uma doença infecciosa parasitária causada pelo protozoário do gênero Plasmodium e transmitida ao homem através da picada da fêmea infectada do mosquito Anopheles. A transmissão da malária de pessoa para pessoa também pode se dar por meio de transfusão de sangue e compartilhamento de seringas e agulhas infectadas. O ciclo de transmissão da malária. Então, o agente etiológico da malária é o parasito do gênero Plasmodium, sendo 4 as espécies associadas à malária humana: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale. No Brasil, apenas os 3 primeiros estão presentes. A infecção inicia-se quando os parasitos, que são chamados esporozoítos, são inoculados na pele pela picada do vetor, ou seja, do plasmodium, os quais irão invadir as células do fígado, ou seja, os hepatócitos. Nessas células multiplicam-se e dão origem a milhares de novos parasitos, que são chamados de merozoítos, que rompem os hepatócitos e, caindo na circulação sanguínea, vão invadir as hemácias e dar início à segunda fase do ciclo, chamada de esquizogonia sanguínea. É nessa fase sanguínea que aparecem os sintomas da malária, ou seja, a febre, né? Quando essas células se rompem. Na fase sanguínea do ciclo, os merozoítos formados rompem a hemácia e invadem outras, dando início a ciclos repetitivos de multiplicação eritrocitária, ou seja, nos eritrócitos, né, que são as hemácias ou glóbulos vermelhos. Então, tá aqui o ciclo, né? No ser humano é o hospedeiro definitivo e o plasmodium é o nosso agente infectante, né? Então, aqui mostra como ocorre a fecundação no mosquito, depois passa para o homem e o homem pode transmitir novamente para o mosquito, caso ele não esteja infectado ainda. O Plasmodium falciparum, mais comum na África, é o que causa a forma grave da malária e leva à morte, uma vez que se espalha mais rápido pelo corpo e atinge rapidamente o cérebro, causando a chamada malária cerebral. No Brasil, o parasita mais comum é o vivax, que se espalha mais lentamente pelo corpo e dificilmente provoca a malária cerebral. Os sintomas da malária são febre, calafrios, sudoreses, dores musculares e articulares, dores de cabeça, náuseas e vômitos.
Essas febres, essas febres agudas que dá, ocorre ou a cada 3 dias ou a 4 dias, justamente quando as hemácias se rompem. Então, tem a febre terçã e a febre quartã. Os sintomas da malária manifestam-se após 9 a 14 dias da infecção, seja o tempo de incubação, né? O quadro clínico da doença pode ser leve, moderado ou grave, dependendo da espécie do parasita, da quantidade de parasitas circulantes, do tempo de doença e do nível de imunidade adquirida pelo indivíduo. A morte por malária pode ser resultante de danos cerebrais, né, na malária cerebral, ou danos aos órgãos vitais. A redução do número de glóbulos vermelhos, que são as hemácias, pode causar anemia, já que elas se rompem, né? O tratamento da malária é simples quando a doença é detectada precocemente. Cada espécie de plasmódio é tratada com medicamento ou associações de medicamentos específicos, em dosagens adequadas a cada situação. Então, as medidas preventivas são evitar o contato com o mosquito transmissor, utilizar repelente, usar mosquiteiro sobre as camas ou redes de dormir, colocar telas nas janelas e portas, não ficar ao ar livre ao amanhecer e anoitecer. Nas cidades não temos esse mosquito, né? Fica mais no interior, no meio rural mesmo. E a última doença, toxoplasmose, que é uma doença causada por um protozoário parasita intracelular obrigatório, chamado Toxoplasma gondii. Quando um parasita intracelular obrigatório, ele consegue se reproduzir apenas dentro dessas células. É uma infecção observada em todo o mundo, apesar de ser mais encontrada em regiões de clima tropical. Essa doença destaca-se na maioria dos casos por não desencadear sintomas. Devido a esse motivo e a outros, é perigosa em gestantes por poder causar a morte fetal e em pacientes imunocomprometidos, quer dizer, aqueles que estão com a imunidade baixa. A transmissão. A principal forma de adquirir a toxoplasmose é ingerindo os oocistos liberados pelos felinos, ou seja, os gatos, né? Esses oocistos podem contaminar a água e o alimento, por exemplo, desenvolvendo a doença quando ingeridos. Pode-se adquirir a toxoplasmose também ingerindo carne com os cistos teciduais, que ficam nos tecidos, né? No músculo. Não podemos esquecer-nos de citar ainda a transmissão da doença de forma congênita. Nesse caso, se a mãe tiver, né, com a toxoplasmose, a mãe passa para o bebê durante a gravidez. Pode ser por transfusões de sangue também, transplante de órgãos, são formas raras de transmissão, mas podem ocorrer. Os sintomas. Geralmente a toxoplasmose é uma doença que não provoca sintomas. Apesar disso, pode ocorrer em alguns indivíduos, como febre baixa, mal-estar, dor de cabeça, dor nos músculos, erupções cutâneas, linfonodos aumentados, dor ao engolir e aumento do fígado e do baço. Existe a toxoplasmose ocular também, que é uma condição que provoca uma redução da visão e é consequência da infecção por Toxoplasma gondii. Normalmente, a toxoplasmose ocular manifesta-se como uma inflamação do segmento posterior da camada intermediária do olho, que é chamada de úvea. O paciente com esse problema queixa-se geralmente de visão turva, dores, irritação nos olhos e presença de moscas volantes, que podem ser definidas como manchas na visão.
A prevenção, toxoplasmose, pode ser prevenida adotando-se medidas simples, lavar sempre as mãos antes das refeições e após manipular os alimentos. Cozinhar bem os alimentos, evitar o consumo de carne crua ou mal passada, congelar a carne, uma vez que o congelamento ajuda a eliminar os cistos teciduais, beber água tratada ou fervida, sempre higienizar frutas, legumes e verduras, ter cuidado ao manusear as fezes dos felinos e trocar a areia da caixinha dos gatos diariamente. Mulheres grávidas, claro, não devem efetuar essa limpeza. Após manipular a areia, que teve contato com fezes de gato, lavar as mãos. Não deixar os gatos domésticos alimentarem-se de carne crua ou mal passada, para que eles não corram o risco de serem infectados. É importante alimentar esses animais com ração. Mas sempre tem os gatinhos, né, que vão atrás de roedores, né? O roedor pode transmitir a toxoplasmose para o gato. O ciclo de vida do Toxoplasma gondii inclui 3 formas infectantes: os cistos, que contêm os esporozoítos, e são estágios que se formam no trato intestinal dos felídeos, seja no intestino, né? Sendo, portanto, dependentes obrigatoriamente do hospedeiro definitivo. Os taquizoítos são observados na fase aguda da infecção e os bradizoítos são observados nos cistos teciduais que se formam na fase crônica da doença. Bom, o ciclo se inicia com a contaminação dos felinos. Esses se infectam geralmente quando consomem tecido de animais que foram infectados, como quando comem um roedor que está com os cistos com bradizoítos. Eles podem contaminar-se também por meio de oocistos presentes no ambiente. Quando se alimentam de tecido de um animal contaminado, os cistos rompem-se no tubo digestório, liberando os bradizoítos. Estes invadem a mucosa do intestino, diferenciam-se e reproduzem-se, sendo essa fase sexuada do ciclo. Nesse processo são formados os cistos, os quais são eliminados nas fezes do animal e contaminam o ambiente. Nesse período, o cisto é considerado imaturo e apenas se torna infectante quando passa por um processo denominado de esporulação. Aí os oocistos, bem como tecidos contaminados, podem contaminar o hospedeiro intermediário. Quando o hospedeiro intermediário consome, tal forma libera esporozoítos. Já quando o hospedeiro alimenta-se de cistos teciduais, observa-se a liberação dos bradizoítos. Essas formas liberadas invadem células nucleadas e no interior das células transformam-se em taquizoítos. Aí os taquizoítos dividem-se várias vezes de maneira assexuada, desencadeando o rompimento da célula que está sendo parasitada. Os taquizoítos liberados migram e afetam vários órgãos do indivíduo. Quando o hospedeiro intermediário começa a desenvolver imunidade, observa-se a transformação dos taquizoítos em bradizoítos, os quais apresentarão divisão mais lenta e formarão cistos teciduais. E era isso. Encerrando a gravação, encerrando a aula.